Obrigado, Sr. Presidente. Com a quantidade de questões que já foram discutidas e com aquilo que foi a agenda do Conselho, não há muito mais capacidade criativa que possa levar a utilizar esses 7 minutos. Começando pela questão da vacinação, como todos começaram, e é importante, Sr. Ministro, eu penso que a preocupação que todos temos não tem, e já isto foi explicado aqui, a ver com a estratégia que a União Europeia definiu e à qual Portugal, obviamente, aderiu. Todos concordamos com os princípios fundamentais dessa estratégia, a aquisição em conjunto, a distribuição proporcional, temos depois já aí algumas questões sobre a aquisição sequencial, quando é que ela começa e o que é que isso quer dizer, aí já há, mas ainda não chegamos a essa fase, e também a questão da preocupação solidária da União Europeia em, ao mesmo tempo que recebe vacinas, poder também projetar essa capacidade que a União Europeia tem para zonas do mundo onde, obviamente, seria mais difícil as vacinas chegarem se não fosse esta solidariedade europeia. Até aos mais céticos sobre isso, convém dizer, se outros argumentos de solidariedade não os convencerem, que combater uma pandemia com base em fronteiras físicas é capaz de não ser uma estratégia muito frutífera. Portanto, esta lógica, se não for suficiente a componente solidária para convencer alguns céticos, pelo menos que lhes servisse a ideia de que não adianta nada nós estarmos a fazer a seguir esta estratégia se não a conseguirmos globalizar. Mas o que nos preocupa aqui, dito isto, é a capacidade da estratégia europeia produzir os resultados que esperamos ou que desejamos. E essa é a primeira coisa, se calhar, que eu pedi ao Sr. Ministro que pudesse clarificar, que é a diferença entre aquilo que desejamos e aquilo que projetamos. Porque nós já percebemos que no primeiro trimestre as coisas não correram como desejávamos, nem como tínhamos projetado. Enquanto União Europeia, há uma justificação que tem a ver com um dos fornecedores, mas, havendo justificação, não quer dizer que ignoremos o facto. E é um facto que não correu como esperávamos. E é um facto que isso tem também consequências sociais e económicas, porque o facto da vacinação ter andado mais depressa faz com que o desconfinamento e, no contexto europeu, a abertura de circulação também se possa atrasar, sim ou não. Pergunto-lhe, parece que é difícil que não tenha esse efeito, porque mesmo com os certificados verdes dependem de algumas condições, ou dependerão sempre de algumas condições. Já ter tido a doença, estar vacinado ou ter um teste negativo. E, portanto, 1 de 3 é estar vacinado. Se menos gente está vacinada, mais dificuldade haverá. E, portanto, o que eu pergunto é, dado o otimismo que existe relativamente à aceleração no segundo trimestre, qual é o nível de risco que existe para esse otimismo, considerando aquilo que aconteceu no primeiro trimestre? Ou seja, a possibilidade de... Há outros riscos, naturalmente, que felizmente não se verificaram no primeiro trimestre, que tenham a ver, por exemplo, com a capacidade de distribuição ou de armazenamento, e isso é relevante, porque a partir do momento em que haja um fluxo muito maior de vacinas, a capacidade de armazenamento vai ser mais relevante do que foi até aqui. É importante saber se está assegurada, até porque as vacinas não são iguais e há uma que é muito mais exigente do ponto de vista das condições de armazenamento do que outra. E, portanto, estas questões são questões que são relevantes, não põem em causa a estratégia, interpelam-nos sobre a sua execução e, portanto, é importante termos esse esclarecimento. Eu ainda sobre vacinas, saiu hoje uma notícia e, portanto, não tive sequer a oportunidade de aprofundar a questão, que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças terá divulgado um estudo relativamente à vacinação, que conclui que Portugal e a Islândia são os 2 únicos países europeus, portanto aqui não está só o contexto da União, toda a Europa, são os dois únicos países europeus que na sua estratégia não têm a vacinação de quem já contraiu a doença.
E, portanto, que é que eu pergunto? Eu sei que o Sr. Ministro me vai responder que estamos a questioná-lo sobre áreas específicas que não são da sua tutela, e esta é muito específica sobre uma matéria que certamente terá uma justificação científica no quadro do Ministério da Saúde. O que eu pergunto é se, ao nível europeu, isto alguma vez foi discutido. Ou seja, se estamos exclusivamente, e aí questionaremos o Ministério da Saúde, perante uma decisão do Ministério da Saúde de Portugal, que terá critérios científicos diferentes de todos os outros, à exceção da Islândia, o que naturalmente requer que saibamos porquê, ou será por outra razão qualquer, isto já possa ter discutido, e o Sr. Ministro poderá ou não elucidar-nos sobre esta matéria. E este sobre vacinação era isto, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Dispõe de 5 minutos e 38 segundos para responder. Presidente. Que repôs a discussão de onde ela nunca devia ter saído. Discutamos vacinas, que esta maneira lisboeta de dizer vacina não permite uma abordagem como... Portanto, caro conterrâneo, espero que esta minha expressão de proximidade não lhe cause dificuldades políticas. Bom, diz o Sr. Deputado, com razão, que o esforço de vacinação é muito importante para nós retomarmos progressivamente alguma normalidade, designadamente a normalidade relativa ao mercado interno. Uma das grandes conquistas da União Europeia é o mercado interno, e o mercado interno, convém nunca esquecermos, é a liberdade de circulação de bens, de capitais, de prestação de serviços e de pessoas. E a mesma liberdade das pessoas é a mesma mais importante. Ora, ela hoje está severamente restringida. E mesmo a ideia de criar certificados verdes digitais é uma ideia que faz sentido no sentido da facilitação dessa circulação. Portanto, não é introduzir discriminações, mas é facilitar a circulação daqueles que, por já estarem imunizados ou inoculados, o podem fazer com um pouco mais de segurança que os outros. Um pouco mais de segurança. E isso é muito importante. Pessoas que já se encontram vacinadas, como eu próprio, não estão isentas de nenhuma das regras de proteção de si próprias e dos outros que devem ser cumpridas. Agora, o que nós sabemos, porque todos os estudos o pelo menos sugerem, é que a vacinação maciça significa que os efeitos, pelo menos os efeitos da Covid, são muito menos severos. Isso já é evidente nas classes de idade mais altas, em que a mortalidade associada à doença caiu a pique, e é uma questão quase de raciocínio lógico de natureza dedutiva. Não sabemos se a vacina imuniza em relação à infecção, se assegura a não transmissão, isso ainda não sabemos, mas sabemos certamente que diminui as consequências e, portanto, a morbilidade associada em certas classes de idade à Covid. E, portanto, temos que vacinar, e por isso o nosso objetivo de ter uma vacinação generalizada na população adulta é um objetivo que devemos cumprir. Houve momentos em que pensávamos, na opinião pública, que esse objetivo podia estar comprometido por dificuldades associadas à produção e ao fornecimento de vacinas, no caso europeu. Não é. Mesmo no raciocínio nos números que eu apresentei há pouco, os 360 milhões de doses que esperamos receber no segundo trimestre na União Europeia, eles já têm em conta a projeção da AstraZeneca, que não consegue cumprir nem sequer metade do contratado. Portanto, em vez de considerarmos os 180 milhões que a AstraZeneca deveria entregar no segundo trimestre, estamos a considerar só 70. E 360 menos 70, portanto 290, se não me falha a aritmética, dependem de outras farmacêuticas que não a única
que até agora manifestou problemas de fornecimento. E dessas 55 milhões serão da vacina de dose única, o que é muito importante, designadamente para as doações. No caso português, nós dissemos, contamos ao longo do segundo semestre, o mais cedo possível, doar vacinas aos países africanos de língua portuguesa e a Timor-Leste, mas dissemos ao mesmo tempo que faloemos com a vacina da Johnson & Johnson, porque é aquela que não só exige cuidados de armazenamento e distribuição muito menos severos, como é de dose única, de inoculação única. Agora, eu julgo que muito rapidamente nós vamos perceber que a questão logística essencial ao longo, diria, do próximo trimestre, portanto, a partir da próxima semana, do próximo mês de abril, vai ser mesmo a logística da administração. Aliás, é isso que está a dizer o coordenador da equipa central do Grupo de Trabalho, o Almirante Gouveia Melo, hoje em Portugal. Que agora temos que reforçar o pessoal, temos que reforçar em pontos de administração. A questão essencial já não é as vacinas disponíveis, é a nossa capacidade de administrá-las em tempo útil. E julgo que a prova de que isso é possível, porque essa prova está nas nossas mãos, vai não só levar os cidadãos europeus a retomar os níveis de confiança nas instituições europeias que tinham no início desta vaga, como também, julgo eu, vai estimular a investigação não só jornalística, também dos nossos centros de comunicação estratégica, que os temos, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, para ver com cuidado qual foi a origem e a capacidade de projeção dessa campanha tão violenta contra a Comissão Europeia e, em particular, a sua Presidente, a que assistimos aqui há uns meses atrás. Quanto à questão específica que coloca, eu estava a tentar ver aqui se lhe podia ler mesmo, porque a Direção-Geral de Saúde já explicou que o pessoal de saúde e que já foi infectado, e as pessoas em geral que já foram infectadas, não deixam de estar abrangidas no universo das pessoas a vacinar. Agora, vão lá ver, há prioridades. Para a minha sogra, que tem 91 anos, ser vacinada, e significou que a minha senhora, que não tem 91 anos, fica atrás dela, não é? Isso é lógica. Julgo que os critérios são indiscutíveis, mas isso não significa que o nosso objetivo, que aliás é vacinar toda a gente, adultos e jovens, esteja comprometido. O que há é uma ordem de prioridades e parece-me claro, eu não sou perito em saúde pública, mas até eu consigo perceber porque é que os meus colegas que foram infectados não ficaram entre os primeiros membros do Governo, ministros de Estado, que foram vacinados. Até eu percebo isso. Ora, se eu percebo isso, que sou de letras, acho que toda a gente percebe. Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos assim a primeira... Como diz? Sim, senhor. Sr. Deputado, por amor de Deus, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que sou de Direito também percebo, Sr. Ministro. A questão é que acho que quer alguém de Direito, quer alguém de Letras, quando nós estudamos os casos comparados e vemos que todos os outros fazem diferente de nós, isso interpela-nos e, portanto, procuraremos, no mínimo, não por curiosidade, mas por responsabilidade, saber porque é que há uma estratégia diferente e se há, efetivamente, se isto, por exemplo, é um entendimento diferente do mesmo procedimento, porque até pode ser, eu tive o cuidado de dizer que não pude aprofundar ainda a matéria que vi há pouco, pode ser um entendimento diferente sobre o mesmo procedimento ou não, e aí haver uma razão. A outra questão que eu queria colocar neste pouco tempo que falta
tem a ver com as relações externas da União, que também estavam na agenda deste Conselho. A Sra. Deputada Fabíola Cardoso já questionou sobre a questão da Turquia. Eu queria questionar sobre a questão da Rússia. Eu não tenho grande tempo para desenvolver, mas já temos aqui falado abundantemente sobre isso e, portanto, pedia ao Sr. Ministro se nos podia fazer um ponto de situação sobre aquilo que o Conselho discutiu relativamente às relações da União com a Rússia. Muito obrigado. O Ministro tem a palavra. Muito obrigado, só porque finalmente consegui chegar ao que queria. Portanto, a notícia da Lusa das 12h04 é Covid-19, Portugal e Islândia são os únicos países na Europa que não vacinam quem já foi infectado. Às 13h06, lá veio a Direção-Geral de Saúde repor a verdade, dizendo que as pessoas anteriormente infectadas vão ser vacinadas. E, portanto, a Ordem dos Médicos já deve estar sossegada. Agora, em relação à questão da Rússia. A Rússia não foi abordada no Conselho Europeu porque o Conselho Europeu foi por videoconferência. E, portanto, há questões que devem ser discutidas presencialmente e por maior segurança que haja nas comunicações eletrónicas. Okay? Obrigado.